Preso em um jogo de realidade virtual, um nerd fracassado precisa enfrentar um servidor inteiro e encontrar 3 easter eggs lendários para se tornar o novo dono do jogo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Jogador número 1 de 2018, então preparem-se, é hora do recap! Numa periferia futurista de Columbus, Wade mora num trailer com sua tia Alice. Apesar disso, o rapaz passa os dias dentro de um furgão abandonado, onde joga Oasis, um jogo de realidade virtual que o mundo inteiro joga. Utilizando a esteira e um óculos VR, Wade entra no Oasis, um lugar onde tudo é possível e todos os jogos do mundo estão conectados. Para atrair ainda mais as pessoas, Halliday, o criador do Oasis, passou vários anos melhorando o jogo, mas acabou morrendo misteriosamente. Antes de partir, ele deixou uma gravação revelando para todos que tem um easter egg na sua criação. Halliday prometeu que a primeira pessoa que resolver o mistério herdará todas as suas ações, avaliadas em mais de 500 bilhões de dólares, além de controle total sobre o Oasis. Antes de morrer, Halliday programou seu avatar Anorak para criar 3 chaves, que ficam em desafios escondidos espalhados pelo Oasis. Mas mesmo depois de 5 anos, ninguém conseguiu encontrar a primeira chave e o placar ainda está vazio. Apesar disso, um jogador conseguiu desvendar o primeiro desafio e descobriu que a chave está em um jogo de corrida super difícil. Como um grande fã do Halliday, Wade tenta vencer a corrida todos os dias, mas apesar dos esforços dele e até de grandes corporações, como a IOI, ninguém nunca conseguiu passar pelos obstáculos da pista. Nem mesmo Artemis, que é uma das maiores caçadoras de easter egg do Oasis. Prestes a passar pela linha de chegada, Parzival é surpreendido pelo King Kong, que destrói toda a pista, deixando apenas uma rampa que Artemis pretende usar. Sabendo que ela não vai conseguir, Parzival sai do carro e segura a garota, deixando a moto passar pela rampa e ser esmagada pelo gorilão mutante. Como o veículo dela foi destruído, Parzival diz que seu amigo Witch tem uma oficina e leva a garota pra lá, aproveitando enquanto ele faz o reparo para conhecê-la melhor. Porém, It é bem rápido e logo todos saem do jogo. No dia seguinte, Wade entra no Oasis e decide ir até o salão de memórias do Halliday, onde pede pro curador levá-la até uma das festas após o lançamento do Oasis. Nessa lembrança, Halliday conversa com seu antigo sócio Morrow sobre as responsabilidades que estão aumentando. Achando que não tem nada nessa recordação, Parzival começa a andar em direção à saída, quando Halliday diz que gostava de como as coisas eram antes, afirmando que gostaria de poder voltar no tempo, andando para trás bem depressa. Ao ouvir isso, Parzival pede pro curador voltar à gravação e reassiste Halliday, falando para pôr o pé na tábua ao contrário. Achando que entendeu a mensagem, o rapaz pega o seu DeLorean e vai para a próxima corrida. Em vez de acelerar como todo mundo, Parzival fica parado na largada e começa a dar ré até descobrir uma passagem secreta no chão. Por baixo da pista, o rapaz continua acelerando, enquanto vê os outros competidores sendo destruídos por um dinossauro e pelo Kong. Depois que todos são derrotados, Parzival sai do subsolo totalmente ileso e alcança a linha de chegada. De repente, Anorak aparece diante de Parzival e o parabeniza por ser o primeiro a terminar, entregando a chave e a dica para o próximo desafio, o que faz o nome dele ir para o topo do ranking. Na IOI, o conselho se reúne e pede para que Nolan faça alguma coisa, dizendo que se alguém de fora da empresa conseguir controle do Oasis, ele perderá seu cargo como presidente. Como resposta, Nolan diz que está investindo todo o seu tempo e dinheiro para treinar novos recrutas, colocando um verdadeiro exército dentro do jogo para tentar vencer o desafio. No Oasis, Wade aproveita os 100 mil da premiação para comprar a granada do Cálice Sagrado e o cubo dos Emeques, além de um traje imersivo que é entregue na vida real. Enquanto isso, Nolan também veste o traje e senta na sua estação de jogo, entrando em um mundo abandonado para se encontrar com Irok. Utilizando a aparência do Superman do mal, Nolan pergunta se Irok já conseguiu o Orb, e ele confirma,
afirmando que com as palavras certas, o objeto pode criar um escudo mágico impenetrável. Nolan pede para que Airok cuide do objeto por um tempo e diz que já tem a próxima missão, pedindo para que ele elimine Parzival e limpe seu inventário. Depois de Wade, Artemis foi a segunda a conseguir uma chave e entrou no placar junto com Parzival, sendo acompanhada por It, Daito e Sho, todos amigos de Wade. Juntos eles tentam desvendar a dica do segundo desafio, que fala sobre fugir do passado. Querendo saber de qual parte do passado Halliday queria fugir, Parzival vai para o salão de memórias, onde se encontra com Artemis vestida de Goro. Juntos os dois vão assistir a mais uma das lembranças de Halliday, 6 dias antes do lançamento do Oasis. Nessa recordação, Parzival descobre que Halliday se apaixonou por uma mulher chamada Karen e a convidou para sair, porém ficou com medo de beijá-la e passou a evitar contato com a moça, que anos mais tarde se casou com Morrow, seu sócio. Parzival então diz que o nome de Karen só é mencionado nessa lembrança e sugere que essa é a parte do passado que Halliday queria fugir. Ao ouvir isso, o curador diz que é impossível e que Karen foi importante na vida dos dois, buscando por menções na lembrança do seu criador. No entanto, Parzival está confiante que Halliday tirou todas as referências a Karen e aposta todas as suas moedas. Checando no sistema, o curador confirma que Parzival está certo e entrega uma moeda de 25 centavos, que é o único dinheiro que ele tem. Antes de partir, Artemis pergunta se Parzival está livre e marca um encontro na discoteca. Quando chega no lugar, Wade se torna o centro das atenções e várias pessoas tiram fotos com ele, incluindo um Lince que implanta uma escuta para Airok ouvir o que eles dizem. Sem desconfiar, Artemis fala abertamente sobre o que descobriram até agora, revelando que essa discoteca foi criada logo depois do encontro do Halliday com Karen. Achando que a chave já está ali, os dois se jogam no buraco no centro da discoteca, tentando descobrir algum novo segredo, porém apenas flutuam como todos os outros jogadores. Enquanto dança com Artemis, Parzival decide falar sobre seus sentimentos e pede para se encontrarem na vida real. Depois que a garota rejeita, Parzival diz que quer saber o nome dela e conta que se chama Wade, uma pista valiosa para Airok. Nesse momento, os soldados da IOI invadem a discoteca e começam a atacar o casal, o que estraga os planos de Airok. Mesmo contra um exército, Parzival e Artemis são extremamente habilidosos e conseguem derrotar quase todos os soldados. Porém, Airok é ainda mais poderoso e acerta um tiro que quase elimina os dois. Com sua armadura prestes a acabar, Wade ativa o cubo de Zemix, que é capaz de voltar 60 segundos no tempo, permitindo que eles saiam da discoteca antes do ataque começar. Do lado de fora, Artemis começa a brigar com Parzival, dizendo que não tem mais tempo para brincar e que precisa acabar com a IOI o quanto antes, revelando que seu pai foi obrigado a trabalhar em um centro de lealdade até morrer e indo embora bastante chateada. Na sede da IOI, Nolan reclama com Airok por ter deixado Parzival fugir, porém o caçador de recompensas diz que conseguiu algo muito melhor e revela que descobriu a identidade de Wade, além do seu endereço. Com essa informação, Nolan vai até Zendor, sua chefe de segurança, e pede para que ela dê um jeito em Wade. Sem saber que está sendo seguido, o rapaz vai para o furgão abandonado, onde recebe uma mensagem de Nolan pedindo para conversarem. Depois de pensar um pouco, Wade aceita o convite e seu avatar vai parar na sala, onde fica a estação de jogo do empresário. Nolan mostra o lugar e diz que Parzival pode ter um igual se aceitar trabalhar com ele, além de qualquer item dentro do Oasis e 25 milhões de dólares. Enquanto o empresário faz a oferta, Parzival vê um papel com uma senha na estação e se esforça para memorizar. Depois de ouvir a oferta, Parzival diz que Halliday odiaria se Nolan ganhasse o torneio e afirma que não é um vendido como ele. Depois da rejeição, Nolan diz que só fez uma oferta porque o conselho obrigou, mas que seu plano desde o início era pegar a chave sozinho. O empresário então diz que Wade não vai estar lá para ver e revela que sabe quem ele é,
falando até mesmo o endereço do trailer da sua tia. Por fim, Nolan diz que tem muitas coisas acontecendo no mundo e que ninguém vai ligar para exploração e uma pilha qualquer de Columbus. Desesperado, Wade sai do furgão abandonado e tenta avisar a sua tia, porém quem atende é o namorado dela, que diz pra ele não aparecer mais. Enquanto Wade corre, os drones colocam várias bombas no trailer e explodem todo o bloco, tirando a vida de várias pessoas inocentes. Destruído, Wade volta até o furgão e utiliza o VR para deixar um recado para os seus amigos. Porém, antes que ele termine de falar, um homem aparece por trás e utiliza uma substância para fazer ele apagar. Algum tempo depois, o Wade acorda em um acampamento rebelde, onde Artemis se desculpa por ter buscado ele desse jeito. Depois que o Wade processa as informações, a garota diz que seu nome é Samantha e pede desculpa por ter surtado da última vez. Após fazer as pazes, os dois começam a pensar sobre o segundo desafio, e Samantha diz que entendeu a dica. Enquanto veste seu traje, a garota se lembra que o encontro que Halliday teve com Karen foi em um cinema. Apesar de ter deletado todas as memórias com ela, todos os filmes que Halliday assistiu ainda estão no salão de memórias. Com essa nova informação, o grupo vai até o curador e pede para ver tudo que Halliday assistiu durante a semana do encontro. Analisando as opções, Parzival e Artemis sugerem que eles assistiram ao filme O Iluminado, pedindo para entrar no lugar. Sem poder rejeitar, o curador transporta todos para o que parece ser a entrada do cinema, mas quando entram, eles descobrem que na verdade estão no saguão do Hotel Overlook. Enquanto seus amigos tentam relembrar onde ficam as chaves do filme, uma bola de tênis bate nos pés de It e rolam na direção contrária. Seguindo o objeto, o ciborgue vai parar em um corredor, onde as garotas gêmeas aparecem pedindo para brincar com ele. Achando que elas podem ajudar, o ciborgue gigante pergunta pela saída e as garotas ignoram, andando na direção do elevador. Confuso, It vai atrás das gêmeas e aperta o botão, o que causa um tsunami de sangue que começa a arrastá-lo pelos corredores. Desesperado, It tenta agarrar em algo e acidentalmente segura o retrato de Karen e Halliday juntos. Por conta da correnteza, a moldura começa a rachar e It volta a ser levado pelo sangue. Poucos metros à frente, o ciborgue consegue se segurar em uma porta e entra no quarto 237. No lugar, ele encontra uma mulher na banheira que começa a se aproximar, se transformando em um zumbi mutante que começa a atacá-lo. Tentando não ser atingida, It cai no banheiro e vai parar em um labirinto bizarro, onde Jack e a velha zumbi começam a persegui-lo. Quando It está prestes a ser atingido, Parzival o puxa pela porta do refeitório e todos correm na direção do quarto 237. Porém, It conta que viu o quadro de Karen e todos resolvem segui-lo. Depois que eles consertam um retrato, uma música começa a tocar e Artemis percebe que o The Gold Room surgiu do lado deles. No lugar, a garota encontra vários zumbis dançando com Karen, todos por cima de um abismo. Com 1 minuto restante, Wade diz que nada disso está no Iluminado e Samantha responde que o filme era apenas uma distração. Querendo chegar até Karen, a garota salta na direção do abismo e se segura nos zumbis, o que faz seus amigos serem transportados para o lado de fora. No The Gold Room, Samantha pula nos zumbis até se encontrar com Karen no centro, o que faz todos sumirem e a Norak aparecer para entregar a chave. Com o objeto em mão, Samantha libera a dica para o terceiro desafio, ficando em primeiro lugar no ranking. Na IOI, os recrutas continuam tentando vencer o desafio do Iluminado, quando Parzival pega a chave, ficando em segundo lugar. Ao descobrir que ele ainda está vivo, Nolan liga para Zendor, que começa a analisar as câmeras de Columbus, conseguindo rastrear o homem que capturou Wade. Seguindo o cara tatuado, a IOI consegue invadir o acampamento dos rebeldes e Samantha leva o Wade até uma rota de fuga. Ao invés de fugir com ele, a garota o tranca na saída e se entrega para Zendor, que decide levar
levá-la para um centro de lealdade. Enquanto ela é transportada, Wade vai parar num beco, onde é encontrado por It, que na verdade se chama Ellen. Para ajudar o amigo, a garota começa a guiá-lo até a sua van, que está cercada por drones da IOI. Nesse momento, Daito sai de dentro do veículo e consegue derrubar os drones com um taco de beisebol. Dentro da van, Sho se apresenta e Ellen conta que a IOI já encontrou o terceiro desafio no Forte Anorak, no planeta Doom. Wade responde que o principal agora é resgatar Samantha e Ellen diz que já tem um plano para isso, levando a van até o esconderijo. Na IOI, a moça é colocada na câmara de confinamento e vai parar dentro do Forte Anorak, onde as pessoas são obrigadas a trabalhar para a empresa. Em outra parte do forte, os soldados encontram o último desafio e tentam passar pelo que parece ser o teste mais fácil: zerar o jogo Adventure no Atari 2600. Enquanto seus homens tentam passar por essa etapa, Nolan pede para que Airok ative o Orb, criando um escudo indestrutível ao redor do forte. Nesse momento, Wade e Daito removem o óculos VR de Nolan e apontam suas armas para ele, perguntando pela localização de Samantha. Sem opções, o empresário concorda e passa o código de acesso para que Wade se comunique com ela. Para isso, o rapaz deixa Daito cuidando de Nolan e sai da sala para falar com ela. Assim que ouve a voz de Wade, a garota conta sobre o campo de força em volta do forte e que precisam pensar em um jeito de desligá-lo. Preocupado com Samantha, Wade diz que o importante é libertá-la e utiliza o diagrama das cabines para guiar as mãos dela até uma alavanca que, ao ser acionada, destranca a porta para que ela saia. Antes de escapar, Samantha pergunta onde é o escritório de Nolan e pede a senha da estação, dizendo que Wade deve reunir um exército do planeta Doom. Na estação, Nolan começa a olhar ao redor e consegue ver It e Daito através do reflexo, o que faz ele perceber que está em uma ilusão dentro do Oasis. Após confirmar que ainda está no VR, o empresário tira os óculos e conta para Zendor sobre o que aconteceu, pedindo para ela ir para o centro de lealdade atrás de Samantha. Sem perceber, Nolan passa pela garota que está indo para sua estação. No lugar, Samantha vê as instruções de como desativar o Orb, enquanto Wade faz uma transmissão ao vivo para todos os jogadores, contando tudo o que Nolan está planejando. Ao ver a live, Nolan decide voltar para a estação e quase flagra Samantha, que é obrigada a correr para outra sala. No planeta Doom, Parzival continua seu discurso e convoca todos os jogadores para proteger a memória do Halliday, reunindo o exército de rebeldes que começa a atacar a barreira. Na IOI, Samantha vai para o salão de guerra e encontra uma estação vazia se infiltrando dentro do forte. Como o Orb está bem protegido, Artemis avança lentamente e, quando chega perto o suficiente, utiliza um drone para transmitir sua voz, proferindo o encantamento que desativa o Orb. Com isso, a barreira é desfeita e a guerra começa de verdade, com os soldados da IOI avançando na direção dos rebeldes. Utilizando seu DeLorean, Wade avança pelo campo de batalha e resgata Artemis de cima de um robô gigante. Apesar de Wade implorar para que Samantha saia da IOI, a garota continua lutando ao lado dele e elimina vários inimigos. De repente, Ellen joga o Chuck no colo de Parzival, que arremessa o boneco demente no meio dos soldados, eliminando vários de uma vez só. Com suas tropas em desvantagem, Nolan decide agir e invoca o Mechagodzilla, que vira o jogo ao seu favor. Para enfrentá-lo, It controla o gigante de ferro e vai para cima do rei dos monstros cibernético, mas é facilmente derrotado. Utilizando um artefato capaz de mudar sua forma por 2 minutos, Daito se transforma no Gundam, um Super Megazord Overpower que consegue derrubar o Mechagodzilla. Enquanto corre pelo campo de batalha, Parzival vê que o gigante de ferro está em chamas e tenta resgatar It, porém Artemis diz que vai cuidar disso e pede para ele ir pro forte. Depois de algum tempo lutando contra o Mechagodzilla, o tempo do artefato acaba e Daito volta à forma original, sendo facilmente eliminado por um sopro atômico do Rei dos Kaijus.
Agora que ninguém pode impedi-lo, o empresário ativa os mísseis do Mechagodzilla quando o Gigante de Ferro pula na sua cabeça, fazendo ele errar os projéteis. Nas mãos do gigante, Artemis acerta vários tiros no olho da lagartixa de latão, abrindo uma janela que dá acesso à cabine onde Nolan está. Sem pensar duas vezes, Samantha joga uma granada que destrói o Mechagodzilla de dentro para fora, fazendo o avatar de Nolan ser destruído. Fora do Oasis, o empresário conta que Samantha ainda está no prédio e vai para a sala de guerra, tirando a máscara de cada um dos funcionários à procura dela. No jogo, Iroh destrói a ponte que dá acesso ao forte e It utiliza o Gigante de Ferro como caminho para que os amigos atravessem. Ao perceber isso, Iroh atira no gigante que começa a cair. Enquanto ele recarrega sua arma, Sho aproveita para jogar uma shuriken que arranca o braço de Iroh, fazendo o demente recuar. Apesar disso, o gigante não consegue se salvar e It é consumido pela lava junto com ele. Na entrada do forte, Parzival mais uma vez pede para Artemis deslogar, mas como a garota não obedece, ele decide removê-la por conta própria, acertando um disparo que faz o avatar dela desaparecer. Por causa disso, a garota é tirada do simulador por um dos funcionários antes que Nolan consiga vê-la, saindo do prédio em segurança. De volta ao jogo, Parzival é cercado pelos soldados e decide utilizar a granada do cálice sagrado, explodindo todos os avatares e portais de uma só vez. Dessa maneira, Sho e Parzival conseguem chegar até o Atari e assistem ao funcionário da IOI jogando. Ao ver isso, Parzival se lembra de que Adventure foi o primeiro jogo a ter um easter egg e chega à conclusão de que não devem ganhar, mas sim encontrar o segredo. Nesse momento, Nolan aparece com Iroh e diz que é a última chance de resolver as coisas pacificamente, oferecendo 50 milhões para ele. Obviamente, o Wade recusa e Nolan pega a Cataclysm, a bomba mais forte do jogo, que é capaz de destruir todos os avatares que estiverem no planeta. O empresário então diz que nunca mais vai entrar no Oasis e que essa é a última chance dele salvar os seus aliados. Como ainda assim Parzival não cede, Nolan começa a destravar o Cataclysm, mas quando ele está prestes a ativar, Wade chuta a bomba para cima e começa a enfrentar o Superman bugado. Apesar de começar apanhando, Parzival é muito mais experiente e tem várias habilidades, incluindo o Hadouken que ele utiliza para derrubar Nolan. Pro azar de Wade, o empresário cai bem ao lado do Cataclysm e termina a ativação da bomba, destruindo todos os avatares e zerando o placar. Apesar da explosão, Parzival continua vivo dentro do jogo e é o único no planeta Doom. Confuso, o rapaz começa a sentir algo no seu bolso e coloca a mão para verificar, descobrindo que a moeda do curador na verdade era uma vida extra. Na vida real, Ellen dirige pelas ruas de Columbus e encontra Samantha perdida, resgatando a garota. Por conta disso, os drones conseguem localizar a van e Zendor liga para Nolan, que pega um carro para ir pessoalmente atrás deles. No Oasis, Parzival joga Adventure à procura do pontinho invisível. Quando encontra, o rapaz leva o ponto de volta para a tela principal e acha o primeiro easter egg criado em um videogame, fazendo o nome do criador do Adventure aparecer na tela. Nesse momento, o chão começa a ceder e a Norak surge dos cristais de neve, estendendo a mão para entregar a chave para ele. Quando Wade tenta pegar, alguns carros da IOI se aproximam e começam a bater na van, fazendo Parzival cair dentro do jogo. Apesar disso, o rapaz consegue pegar a chave e fala com todos os jogadores do Oasis, revelando seu verdadeiro nome e dizendo que precisa da ajuda dos moradores das pilhas. Depois de passar a mensagem, Wade pede para que Ellen dirija na direção das pilhas e utiliza as 3 chaves para destrancar a porta final. Na próxima fase, Parzival chega numa sala cheia de tesouros e a Norak lhe entrega uma caneta de ouro, pedindo para que ele assine os papéis para se tornar o dono do Oasis.
Na vida real, Xandor pula dentro da van e luta com Daito, que consegue desarmá-la. Apesar de ser habilidoso, o rapaz não consegue derrotar a mulher e é nocauteado, deixando Samantha para lutar com ela. Ao ver o que está acontecendo, Wade decide ajudar e acerta uma voadora em Xandor, fazendo a mulher cair da van em movimento. Agora que as coisas estão mais calmas, o rapaz volta ao jogo e diz que isso não está certo, pois o contrato representava o momento em que Halliday fez Morrow abrir mão do jogo. Com isso, Parzival diz que não vai cometer o mesmo erro e a Noraki muda totalmente o cenário, transportando-os para o quarto onde Halliday cresceu. Fora do jogo, Ellen está chegando nos blocos, quando Nolan os alcança. Depois do impacto, o empresário sai do carro e começa a andar na direção da van quando os moradores da pilha aparecem, dizendo que sabem que ele é o responsável pela explosão. Com uma arma, Nolan consegue fazer todos se afastarem e começa a andar na direção da van. No jogo, Halliday conta que criou o Oasis para fugir da realidade, mas apesar de todos os defeitos, o desenvolvedor descobriu que o mundo real é o único lugar onde as pessoas realmente podem ser felizes. Após o discurso, Halliday entrega o ovo no momento em que Nolan chega na van, mas antes que ele consiga atirar, a polícia aparece e consegue prendê-lo, salvando Wade. Depois de entregar o ovo, Halliday agradece Parzival por jogar e vai embora, deixando Wade voltar para o mundo real. Nesse momento, Morrow aparece com os advogados da empresa e pede para que ele assine os papéis. Porém, Wade se recusa a ficar com o Oasis sozinho e divide igualmente entre os 5. Após assinar o documento, Wade vai conversar com Morrow, que afirma ter assistido tudo de perto. Enquanto o rapaz tenta entender, Morrow entrega uma moeda de vida extra, revelando que ele era o curador e que esteve ao lado de Wade esse tempo todo. Agora que tem o controle do Oasis, os 5 recontratam Morrow e impede que qualquer membro da IOI acesse o servidor, o que faz a empresa falir. Além disso, Wade deixa o jogo fechado 2 vezes por semana, incentivando todos a viverem no mundo real, assim como Halliday queria. Galera, mas e vocês acham que conseguiriam encontrar as 3 chaves? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!